Irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã gloriosa que nós estamos aqui juntos, né? Em torno da palavra. E que bom. 90 dias, irmãos, 90 dias que consecutivamente nós estamos aqui orando, falando da palavra, né? Estudando a palavra juntos e o Senhor tem nos abençoado. Então, eu quero convidar você, né, para estar conosco todos os dias, né, às 6 horas. Então coloque aí esse compromisso, né, de estarmos juntos em oração, meditando na palavra, e isso vai nos abençoar, né? É a palavra que nos dá sustento, é a palavra que nos dirige, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos mostra uma direção. Então vamos estar juntos. Bom dia, meus irmãos. A Irmandade já está chegando aqui. A paz do Senhor para todos. Meus irmãos, nós estamos lendo o livro de Juízes e a nossa leitura hoje está em Juízes capítulo 3 ao 9. Ontem, né, no finalzinho da nossa leitura, Deus está ali demonstrando a tristeza com o povo de Israel por causa da atitude deles, né? Deus que havia dado os mandamentos, dito para eles, olha, não adore outros deuses, né? Não criem imagens, eu sou o único Deus. Deus já tinha orientado eles durante toda uma jornada, mas aquele povo, no momento ali, né, crucial, eles começam a tomar essas decisões, colocar outros deuses na vida deles. Deus manda eles entrarem na terra prometida e expulsar as outras nações, e ainda diz, olha, se vocês não expulsar, seus filhos vão se casar com essas mulheres, daqui a pouco vocês vão estar adorando outros deuses. E nós lemos, né, o livro de Josué, eles entraram, tomaram posse, mas não expulsaram todas as nações, deixaram fazendo serviços forçados, né? E vamos orar, irmã B. No finalzinho nós vamos orar aqui, não podemos esquecer aqui de orar pelo Samuel. Então, são coisas, quando nós olhamos, né, e o que o Senhor estava fazendo no meio daquele povo e o que eles e a atitude deles, nós notamos que eles estão errando, né? E Deus começa a reprová-los. Agora, irmãos, nós vamos chegar em Juízes, capítulo de número 3, né? E o Senhor, né, mais uma vez, né, ele vai liberar a bênção para esse povo, mas vai prová-los. Deus vai prová-los. Por quê? Porque esse povo está caminhando de forma errada. Então, eu quero ler com você aqui Juízes capítulo 3, verso 1 e 2. Olha o que diz a palavra. Estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas, que não haviam participado das guerras em Canaã. Ele assim fez apenas para treinamento de combate às gerações israelitas, que não tinham experiência no campo de batalha. Então vamos entender aqui, irmãos. Deus vai lá e permite que algumas nações fiquem ali para que o povo seja treinado, Maurício e Tânia, para que o povo seja treinado. Né? O povo estava entrando ali, era uma nova geração, Deus está permitindo que isso aconteça. E aqui, irmãos, é importante nós entendermos, Deus está trazendo um conceito. Deus prova os filhos. Deus prova, irmãos. Por que Deus nos prova? Deus, e eu sempre costumo dizer isso, talvez os irmãos já ouviram, a prova ela só tem um intuito, irmãos. Te reprovar ou te aprovar. Quando ela reprova, você precisa fazer de novo. Quando ela te aprova, ela te deu condições, te deu graça para dizer, olha, eu passei por isso. E Deus está provando esse povo, dizendo assim, olha, eu disse que é para eles, para vocês não deixarem eles aí. Então eu estou deixando aqui, eu não vou tirar todo mundo, para que vocês cumpram a palavra que eu dei, para que vocês não se misturem com esse povo, para que vocês permaneçam, Rose, na palavra. Era isso que Deus estava querendo, irmãos. Servir ao Senhor, irmãos, e aqui é algo importante, exige de nós renúncia, irmãos. Servir ao Senhor, irmãos, exige de nós abrir mão das nossas vontades. Abrir mão da nossa forma. Às vezes eu falo, não, mas eu acho que tem que ser assim. Não, irmãos. Nós olhamos para a palavra. E às vezes Deus vai nos provar. Mas o intuito da prova não é acabar com você. O intuito da prova, irmãos, é algo que Deus já te ensinou, te instruiu. Ver se você vai ser fiel. Deus nunca vai provar em algo que Ele nunca te direcionou. A Nayane. Deus nunca vai te provar, Andressa, em algo que Ele nunca te instruiu. Deus vai provar naquilo, irmãos, que nós já sabemos o caminho.
Então o que Deus estava fazendo com esses homens? Olha, eu já tinha dito para vocês, eu falei que daria vitória, eu falei que era para vocês expulsarem, agora eu vou permanecer aqui para vocês clamarem a mim e eu abençoar. Vamos ler só o conceito, irmãos, para ficar claro. A palavra vai reforçar isso, o evangelista Carlinhos, Tiago, capítulo 1, verso 2, veja só. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Qualquer tipo, irmãos. Então, parece uma loucura, né, irmãos? Mas quem nos prova é o Senhor, irmãos. A tentação é da nossa carne. A prova vem do Senhor. E a prova, irmãos, ela vem em situações que Deus já nos orientou, né? É como na escola. A prova é aplicada pelo professor no conteúdo que ele te ensinou. Deus ele vai aplicar uma prova naquilo que você já sabe, naquilo que ele já te mostrou o caminho, naquilo que ele já disse para você, vai por aqui. Então o que Tiago está dizendo? Irmãos, entendam, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. É isso que Deus quer, irmãos, que perseveremos nele, que continuemos a orar. Por isso que a oração é algo importante. Por isso, irmãos, que orar diariamente, meditar na palavra diariamente é algo que precisamos. Por isso que nós estamos aqui lendo de forma expositiva a palavra todos os dias. O povo, irmãos, estava seguindo o caminho errado. O povo se misturou. Deus deu a ordem, mas ele se misturou com aquelas nações. Deus tinha dado uma ordem clara, não crie outros deuses. Eles começam a criar outros deuses, se tornam um povo idólatra, priorizam os costumes das nações que ficaram no meio deles. Aquelas nações que ficaram estavam no início ajudando eles. Daqui a pouco os filhos já estavam se envolvendo, casando, tendo relações, gerando filhos e pegando o costume e colocando na sua vida. Isso é algo que nós precisamos olhar para a nossa vida, irmãos. Nós não podemos aplicar, irmãos, costumes seculares, mundanos da nossa vida. Hábitos, costumes. Porque, irmãos, isso vai nos levar ao pecado. E o pecado, irmãos, ele vai nos destruir. Nós precisamos olhar para aquilo que nós temos se inclinado, irmãos. E você sabe o que a palavra diz. Aquilo que às vezes você cogita dentro da sua casa e você sabe o que a palavra diz. Então, quando, irmãos, nos inclinamos para as coisas que não glorificam a Deus, irmãos, o final vai ser a morte. Agora, quando olhamos para a palavra, o final é a vida. Aleluia. O final é a vida. Precisamos, irmãos, olhar para a nossa vida e tirar aquilo que Deus disse que não é para ter, irmão Alan, Sueli, pastor Edilson. Nós precisamos olhar. Sabe, se tem algo errado na nossa vida, irmãos, algo que você sabe que o certo é aqui, você está fazendo errado. Hoje, você não está aqui ouvindo essa palavra à toa. Essa palavra não chegou para você porque eu sei que depois outras pessoas vão ouvir à toa. É porque Deus está cobrando de você um posicionamento hoje para que você seja vitorioso. Amém, meus irmãos? Precisamos olhar para isso. O texto diz, irmãos, que a atitude dos israelitas, irmãos, era tão terrível que Deus precisou levantar um libertador novamente. Alguém para libertar. E vamos ler aqui juntos. Juízes 3:8, olha o que diz. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os entregou a Cusã-Risataim, rei de Aram-Naraim. E os israelitas serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. O que aconteceu aqui, irmãos? Deus tinha dito, olha, se vocês não forem fiéis, nós lemos lá em Deuteronômio, quem está acompanhando a leitura, leu comigo. Se vocês não permanecerem fiéis, eu vou expulsar vocês da terra. E agora o que Deus faz? Manda uma nação para oprimi-los. 8 anos de opressão, irmãos. Por quê? Porque o pecado traz consequências. Porque o pecado gera consequências, irmãos. E agora, o que acontece com esse povo, irmãos? Estão sendo oprimidos. Estão passando por situações, estão passando por tristezas dentro da sua casa. Agora, irmãos, há algo aqui, um fundamento importante, e você vai entender. Olha só o que acontece em Juízes 3:9. Quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, aleluia, Márcia, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se de Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Nádia, sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus sempre tem um libertador para aquele povo que clama.
Deus fez isso quando o povo estava no Egito, mandou o libertador. Deus fez isso, irmãos, quando o povo precisou assumir a terra prometida, mandou Josué. E nós, irmãos, Deus enviou Jesus Cristo, o nosso libertador, irmãos, aquele que cuida das nossas vidas. E hoje, Ele é o Senhor, e Ele não morreu, Ele ressuscitou, irmãos. E por isso nós cremos e temos liberdade em Deus, irmãos. O Senhor, Ele já preparou o caminho. Ele é o nosso libertador. Naquela época, Otoniel foi necessário levantar para libertar o povo que vivia em pecado. Mas agora, na nossa época, nós temos o Espírito Santo que nos dirige, que está conosco, irmãos. E nós confiamos nele. Aleluia! Deus mudou a nossa vida, Deus mudou a nossa história. Anselmo, irmã Toninha, Deus nos justificou, aleluia. Nós somos justificados, irmãos. Então, se um dia você errou, você pecou, irmãos, clame a Jesus, esse é o fundamento, porque você foi justificado por Ele, Mari. Ele nos justificou diante de Deus. Ele disse assim, olha, eles pecaram, sim, eu assumo agora. Mas o que é necessário, irmã Helena? Aceitar a Jesus, reconhecer Jesus como o único salvador da sua vida, da sua história. Você está entendendo, meus irmãos, que Deus está falando conosco hoje? Isso mudou a nossa vida. Porque Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar, irmãos. O libertador, ele vem para tirar das mãos do inimigo, para nos resgatar. Mas olhando, voltando para a história, esse povo ficou na prática errada. Deus libertou ele, usou Otoniel, irmãos. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e quando ele foi lá e lutou e deu vitória, foi 40 anos de paz, irmãos. Mas a paz, ela está em permanecer em Deus. A paz, irmãos, entenda bem, olha o que Deus está mandando dizer aqui. Se você está vivendo um momento de luta na sua casa, de tristeza, de problema, a paz está em obedecer ao Senhor. A prova, irmãos, ela não vai produzir, irmãos, briga. Não é para produzir briga. A prova é para produzir perseverança. Se você está passando por um problema no seu casamento, briga com seu esposo, problema em casa, o que Deus hoje quer falar com você? É hora de vocês perseverarem na palavra. Pare de falar de divórcio. Pare de falar que eu vou abandonar a casa. Pare de dormir em cama separada. Porque não é isso que Deus está, isso é a carne que está dizendo. Agora a prova é vocês mesmo, depois de 10, 15, 20 anos, 30 anos de casamento, estarem juntos, se amando. E isso é perseverar na palavra. Por quê? Porque a palavra manda. Amém, meus irmãos? Nem sei porque falei isso, mas Deus está mandando eu falar. Então receba isso aí como palavra de Deus. Irmãos, esse povo, irmãos, estava ali e continuou vivendo em práticas erradas. Olha, eles não pararam. Depois de 40 anos, irmãos, Deus levanta um outro rei. E esse povo vai ficar escravo por 18 anos, Lica. Juízes 3,14. Os israelitas serviram Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Consequência de pecado, irmãos. Quando eles ficaram nessa tônica, eles voltavam para o Senhor, se arrependiam, e aí Deus foi lá, levantava alguém para ser o libertador, eles voltavam para o pecado. Irmãos, não é esse o desejo de Deus. Mas agora, irmãos, Deus, ele ora, olha o que nós aprendemos aqui, que Deus, ele vê a oração do povo. Mas, irmãos, não é para vivermos assim, sabe? Eu oro, Deus liberta. Não, irmãos, a oração é para você se aproximar de Deus. Não é para você, irmãos, todos os dias estar ali, pai, pequei, eu sou miserável. Não, irmãos. Nós somos filhos. Então, sim, nós vivíamos nisso, somos pecadores. Mas, irmãos, precisamos desfrutar da graça de Deus. A graça de Deus que nos salva, a graça de Deus que nos liberta. E Deus escuta quando você clama. Está ouvindo? Deus escuta, irmãos. Deus vê você no momento difícil. Presta atenção, ó, Juízes 3,15, ó. Mas quando os israelitas pediram socorro, ele levantou um libertador para salvá-los, chamado Eude, homem canhoto, filho de Gerá, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar tributo a Eglon, rei de Moabe.
Então o que aconteceu, irmãos? Deus levantou esse homem cheio do Espírito Santo. E esse homem vai lá, irmãos, levar o tributo. Eu imagino ele levando aqui o dinheiro do povo, irmãos. O povo tinha trabalhado e levando a carruagem ali, cheio de comida, de prata, de ouro, para entregar para um rei que estava oprimindo eles. E esse rei era um obeso. O texto fala que ele era gordo, ele estava lá. E aí ele chegou... Esse homem aqui, Eglon, chegou e falou assim: olha, eu preciso ter uma palavra em particular. E ele levou uma espada, uma adaga dentro da sua coxa. E aí, irmãos, movido pelo Espírito Santo, ele enfincou na barriga daquele opressor. O que eu quero aprender, irmãos? Irmãos, nós precisamos cortar o mal pela raiz, irmãos. Esse homem vai lá e coloca essa espada dizendo assim, ó, agora eu estou acabando com o rei deles, que estão nos oprimindo, porque Deus havia dado vitória. Vamos trazer para o nosso mundo, pro mundo espiritual isso aqui, irmãos. O inimigo das nossas vidas, ele fica te acusando, fica te apontando. O que você precisa, irmãos? Com a verdade, irmãos, acaba com o inimigo, porque o inimigo é o pai da mentira, ele quer te enganar, mas a verdade, você é pecador, ele fala, sou pecador mesmo, mas sou justificado em Cristo Jesus. Então, mas você errou, ele aponta o seu pecado, você fez, você errou, mas o Senhor já me curou, já me salvou. E isso é a verdade que precisa permanecer no nosso coração, irmãos, para que você não vive mais escravo de ninguém. E esse povo aqui, irmãos, a partir daqui é liberto, porque o povo se levanta, sabe, na hora que vê, Deus está levantando agora um libertador, e o povo se levanta e vai à guerra, e Deus dá vitória. Deus deu vitória outra vez. Mais uma vez, olha só, Juízes 3:31 diz, depois de Eude, Zangar, filho de Anade, libertou Israel. Certa vez ele matou 600 filisteus com um ferrão de conduzir bois. O que Deus está mostrando aqui? Quem faz isso aqui, irmãos? Homem algum mata 600 homens, um homem sozinho, irmãos? É só Deus que dá vitória ao homem. É só Deus que faz. O que nós podemos notar, irmãos? Que o povo clamava e Deus libertava. O povo pedia e Deus tirava o povo da opressão. Agora, irmãos, quanto tempo esse povo perdeu, irmãos? Escravo. Quanto tempo esse povo perdeu, irmãos? Sofrendo. Deus, ele dá alívio, irmãos, porque Deus é misericordioso. E ele escuta quando clamamos. Precisamos entender, irmãos, a nossa luta é contra o pecado. E o único remédio, irmãos, para sermos vencedores, é entregar a vida a Jesus e viver pela palavra. É o único jeito de nos livrarmos do pecado, irmãos. É a única forma, não tem outra. Juízes capítulo 4, verso 1 e 2. Olha só. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu, e de Azor, o comandante do exército era Cícera, que habitava em Harosete Raguim. O que está acontecendo aqui, irmãos? É o povo, irmãos, pecando de novo. Passa uma geração e o povo começa a pecar. Só que agora, irmãos, olha o que Deus faz. Deus levanta uma mulher, irmãos. E eu tenho várias irmãs aqui. Deus quer levantar mulheres posicionadas. Mulheres que se levantam, irmãos, com a palavra, para orar pelas suas casas, para libertar o povo, irmão, do pecado. E aí Deus levanta quem? Débora. Aleluia. Se você nunca leu a história de Débora, está aqui a história de Débora. Juízes capítulo de número 4. Olha só, verso 4. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Labidote. Deus agora está levantando essa mulher, irmãos. E aqui eu quero ensinar algo, irmãos, porque nós precisamos aprender. Aqui Deus nos mostra que Deus escolheu homens e mulheres para liderar o povo. Deus chamou mulheres de Deus, mulheres que têm... Porque o que importa, irmãos, não é o seu gênero, mas o quanto você busca o Senhor. Então, se você é mulher e está aqui, irmãos, busque o Senhor. Deus te posicione em oração. Sabe, a sua casa está acabando, o seu lar está acabando. Você está vendo seu esposo na droga, no vício, seja ele qual for. Se posicione. Você é uma mulher de Deus em oração. Coloque diante de Deus. Fala, não, esse não é o fim do meu casamento. Esse não é o fim da minha história. O Senhor está comigo. Está vendo seu esposo, às vezes, com dificuldade no trabalho, sabe? Não conseguindo dar o próximo passo. Ore por ele. Ou você mesmo, minha filha, está precisando, sabe, se encher do Espírito Santo. Deus te deu coisas nas suas mãos. Se encha. Vai a fundo, sabe? Deus está chamando mulheres posicionadas. Aleluia. Olha só o que o texto diz, Juízes 4:5.
Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas procuravam para que ela julgasse suas questões. Irmão, só pode julgar uma questão quem tem sabedoria. Deus está dando sabedoria para você, minha irmã, para tomar as decisões corretas, para ajudar, né? Se você é casada, ou se não, ajudar os seus pais, da sua casa, para tomar as decisões corretas, para orar, para estar junto. É Deus fazendo isso, para direcionar. Então receba isso como palavra para a sua vida hoje, sabe? Essa mulher estava ali, o povo procurava, por quê? Porque havia o Espírito Santo dela. Só profetiza quem tem o Espírito Santo, irmãos. Tinha a palavra de Deus na vida dela. E agora ela está vendo o povo sofrendo. E ela fala assim, não, agora eu vou convocar. Eu vou convocar o exército para nós irmos contra. Nós vamos lutar. Olha só, vamos ler aqui, ó. Juízes 14:15. Então Débora disse a Baraque, prepare-se, esse é o dia do Senhor, que o Senhor entregará Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Baraque desceu à encosta do Monte Tabor à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra, sobre os soldados de Cícera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Você está entendendo, irmãos? Deus foi lá, chamou agora essa mulher posicionada, e ela chegou lá no soldado e falou assim, ó, vamos embora, que você está pensando, Deus vai nos dar vitória Nascimento. Deus vai nos dar vitória. Vamos, o que Deus está esperando de nós, irmãos. Posicionamento, se levanta para aquilo que Deus tem para fazer, irmãos. Não fique abatido, não fique, moribundo. Se levante, Deus tem algo a fazer. Aleluia. As batalhas virão, irmãos, as lutas virão, mas quem se posiciona é vitorioso. Deus nos chamou para ser luz para o mundo, irmãos, por uma geração que está contaminada na escuridão do pecado. Seja luz para este mundo, seja luz no seu trabalho, seja luz na escola que você dá aula, seja luz aonde você estiver, seja luz no hospital que você trabalha, seja luz na corporação que você estiver, seja luz aonde você estiver, na casa de família que você trabalha, sabe, no escritório que você trabalha, seja luz lá, irmãos. Não se misture com as trevas, não deixe que o inferno entre e tome conta, que a escuridão entre e tome conta, mas se posicione para libertar esse povo. Seja uma palavra, você é a voz de Deus lá, você é a palavra de Deus nesse lugar. Amém, meus irmãos? Olha só, Juízes 4:23, já estou encerrando. Naquele dia o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que eliminaram por completo, irmãos. As vitórias que Deus vai nos dando, irmãos, vai nos fortalecendo. Então, quando Deus te der uma vitória, não acha que foi pelo seu esforço. Quando Deus te der uma vitória, não ache, irmãos, assim, ó, foi porque o fulano ajudou. Não, irmãos, foi Deus. Deus usou fulano, foi Deus. Glória seja a Ele, irmãos. Não crie ídolos, adore a Deus. Não é instituições, é Deus, irmãos. Então, se nós pegarmos ao Senhor, irmãos, é claro que vamos honrar, é claro, irmãos, claro. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que no nosso coração, no centro da nossa vida, a nossa adoração precisa ser a Ele, para Ele, por Ele. São todas as coisas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E aí, irmãos, nós caminhando aqui para o final, Débora, no capítulo 5, ela faz uma música ao Senhor. Uma canção. Canção é para adorar, irmãos. Nós precisamos louvar ao Senhor. Que da sua boca não falte louvor, irmãos. Que não falte louvor dos seus lábios. Sabe? Não precisa cantar bem, não. Precisa adorar a Deus, irmãos. Sua alma. Sabe? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Juízes capítulo 5, verso 3. Ouçam, reis. Débora adorando. Preste atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. Olha o 5. Juízes 5:5. Os montes estremeceram na presença do Senhor, o Deus do monte Sinai, na presença do Senhor, o Deus de Israel. É isso, irmãos, adore ao Senhor. Através da sua canção, ela conta a história daquilo que Deus fez. Um ponto importante para aprendermos, irmãos, aqui. Canções, irmãos, elas precisam ser entoadas e elas precisam trazer mensagens. Por isso, irmãos, que não é qualquer música que tem que sair da sua boca, não. Não saia da sua boca música, irmãos, que não glorifique a Deus. Ainda que você goste e ache bonita,
Mas, irmãos, se a origem, o viés dessa música não glorifica a Deus, irmãos, seja anátema para nós. Mas se a música, irmãos, adora ao Senhor, bendiz o nome do Senhor, se tem mensagem, sabe, que edifica, que transforma, então ela precisa ser entoada, porque isso, irmãos, vai nos fazer cheios do Espírito Santo. Seja o seu louvor com entendimento das Escrituras, pelas canções que Deus tem nos dado, que transmita a palavra dele. E eu termino com a frase, irmãos, de Juízes 5:31. Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol, com toda a sua força. Essa é a palavra de Débora, irmãos. Que os que te amam se levantem. Que hoje seja um dia, irmãos, que nós, diante da pastora Débora aqui, venhamos aprender, se levantar. E olha só como termina o verso. E houve paz na terra durante 40 anos, porque uma mulher se levantou. Então a paz reinou. Uma mulher cheia de Deus se levantou. Quando homens e mulheres cheios de Deus se levantam, a paz reina. Por quê? Porque Deus está conosco, irmãos. Permita que Deus use a sua vida para trazer paz a lugares que está em guerra. Permita que Deus use a sua vida para que o nosso libertador seja anunciado, porque o que nós estamos fazendo aqui é apontando para Ele, irmãos. E Ele transforme vidas, que o amor de Deus transforme vidas, porque Ele é o justo juiz. Ele é o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Eu quero orar agora. Quero orar pelo nosso filho que está na UTI, que a nossa irmã B pediu oração. Se você tem um pedido de oração, ore também. E agora, irmãos, nós vamos orar. Principalmente, irmãos, para que paremos de viver esses altos e baixos, sabe? Ora eu estou bem, ora eu estou aqui. Ora o pecado saiu da minha vida, ora eu estou vivendo escravo do pecado. Não, irmãos, constantes em Deus. Também, irmãos, nós somos chamados para proclamar o Evangelho, para ser luz para esse mundo. E precisamos de coragem para isso. E, irmãos, que possamos aprender, irmãos, a orar, ouvir o Senhor em tudo e não criar ídolos no nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, a minha primeira oração é pelo nosso filho que está na UTI, Samuel. Eu oro por ele, Pai, como a nossa irmã B pediu. Coloco diante do Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor socorra, livre ele, Senhor. Traga, Senhor, saúde para ele, para a família. É o que nós te pedimos, Senhor. Também oro, Pai, para que não vivamos mais de altos e baixos. Sabe, Pai, ora bem como o povo de Israel estava. Ora, Senhor, vivendo escravos do pecado. Não, Pai, que possamos, Senhor, ser constantes em Ti. E as provas que vamos passar, porque vamos passar por provas, porque o Senhor diz, e Pai, que haja alegria por entender que isso é para perseverar. Se hoje talvez está faltando, você está no limite, tem contas para pagar e está faltando, talvez agora é a hora de você orar, ir à luta, crendo em Deus, que Deus vai abençoar e você vai conseguir uma porta de emprego, vai conseguir vender mais, vai conseguir trazer novos clientes. Clame ao Senhor, se esta é a prova nessa área, se a prova está na área talvez de decisões que você precisa tomar importantes agora, que o Senhor te dê sabedoria. Então é hora de você clamar até que Deus responda o caminho que você precisa seguir. Se a prova está na hora de aguardar, ter paciência, que você tenha paciência, espere no Senhor o tempo necessário para que o Senhor libere a bênção. Pai, nos ensina, Senhor, a sermos pacientes, Senhor, em meio às orações. Nos ensina, Senhor, porque nós oramos e clamamos sabendo que o Senhor nos escuta. Então, Pai, nos ajuda, Senhor, que tire todos os ídolos da nossa vida, que todos os ídolos saiam, caia todos os ídolos, Senhor, que muitas vezes vêm, Senhor, para nos oprimir, e que possamos nos posicionar em Deus. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Só quero aqui, irmãos, no finalzinho, convidar você amanhã, às 6 horas. Vem estar conosco, entrou aqui o Igor também. 6 horas, irmãos, nós estaremos aqui juntos. E aí, irmãos, é isso aqui. São 30 minutinhos, 20 minutinhos que nós temos aqui juntos, né, com a palavra. Hoje eu quero convidar você para estar conosco aqui. Sala de oração às 8 horas. Daqui a pouquinho, se você pode, vem estar conosco aqui. Avenida do Taboão, 3659. E amanhã, às 20 horas, nós teremos o nosso culto de adoração. Também vem estar conosco, tá bom? Então, live todos os dias. Esse vídeo fica gravado aqui nesse perfil e também no YouTube em roger.marques. Siga lá. Hoje eu estou subindo só esses vídeos, mas logo quero colocar uma pregação. Nós vamos subir outros vídeos lá e vai ser bênção para a sua vida. Compartilhe isso, irmãos, para
que outras pessoas sejam abençoadas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, que você tenha uma terça-feira, estava chuvosa até agora há pouco, mas abençoada no Senhor. Que Deus te abençoe, viu?